Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, os companheiros aqui à mesa também, né? Paz do Senhor. A paz Muito do bem. Senhor. Seja bem-vindo a mais um programa, O Chamado do Servo. E o assunto, ou o servo chamado dessa noite é Enoque. Vamos acompanhar a leitura do texto que está em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz exatamente assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomara para si. Glória a Deus por isso. Então aqui está, na figura de Enoque, a figura da igreja, que hoje anda com Deus. Então existe um povo na terra que anda com Deus. É diferente do que muitos pensam, né? Que andam numa religião ou numa, vamos dizer assim, está preso a um método teológico ou a qualquer coisa que o valha, né? Um cristianismo, não é diferente. Aqui a palavra escrita é andou com Deus. O que é andar com Deus? É andar no Espírito. Porque o Espírito Santo, quando Jesus foi para o céu, ele derramou o seu Espírito Santo e disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Jesus. Então o Espírito Santo está com a igreja fiel. E a igreja fiel é dirigida pelo Espírito Santo. E Enoque foi dirigido pelo Espírito Santo. Por isso, andou com Deus. E quem anda com Deus, como foi com Enoque, não se viu mais. Ele desapareceu, porque Deus o tomara para si. E a palavra de Deus diz que a igreja que anda com Deus também, num abrir e fechar de olhos, vai desaparecer, vai ser arrebatada, vai ter o seu corpo transformado num corpo glorificado. A Bíblia diz, semelhante ao dos anjos, um pouco menor em glória, mas semelhante ao dos anjos. Seremos transformados e então subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Todo esse processo será invisível aos olhos humanos, mas mesmo porque será no abrir e fechar de olhos, quer dizer, é muito rápido, é instantâneo. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós depois seremos arrebatados. Tudo isso é no abrir e fechar de olhos, quer dizer, tudo muito rápido, mas estaremos sim com o Senhor na eternidade, conforme Enoque foi também arrebatado. Glória a Jesus. Então vamos entender um pouquinho da história de Enoque, do seu chamado, de como Deus trabalhou na sua vida para que ele fosse uma bênção nas mãos do Senhor. Pastor Miguel vai nos contar um pouco da história de Enoque. O momento que Enoque vivia era o momento em que o mundo estava em corrupção, mas se nós pensarmos ali, Enoque, todos os dias de sua vida foram 365 dias. Isso aponta para um servo que em toda a sua vida ele deseja que Deus seja o caminho que ele tem de segurança para se direcionar. Então, Enoque teve uma experiência em um ambiente totalmente corrompido, em que o homem não desejava saber da bênção que era estar com Deus. Mas ali, profeticamente, nós vimos vários momentos na palavra em que, igual o livro de Juízes, em outras situações, mesmo no cativeiro de Israel, sempre Deus separou um povo, servos fiéis a ele, que guardavam a sua palavra, sua herança e desejavam servir apenas a Deus. Esse é o exemplo de Enoque. Por isso que Deus o levou para si, em um ambiente totalmente disperso, que estava longe de Deus, que vivia em um ambiente que não agradava a Deus. Deus achou Enoque, que, de acordo com todo o ensino, tudo aquilo que ele aprendeu, valorizando o que era andar com Deus, e é citado 2 vezes, andou com Deus. E no livro de Hebreus também é citado que Enoque, ele recebeu do Senhor uma bênção extraordinária, porque Deus viu uma fidelidade tão grande em um mundo corrompido e o levou para si. Glória a Deus. É um segredo extraordinário para a vida do servo quando é chamado por Deus.
que é andar com Ele. Andar com Deus é um segredo dessa obra. Quando nós andamos com Deus, nós estamos próximos dele. E só conseguimos andar pela fé. Pela fé nós estamos próximos de Deus. Em Hebreus vai falar que é impossível, sem fé, nós agradarmos ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele crer que Ele existe, que se aproxime dEle, que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, quem está próximo de Deus? O servo que tem a fé no seu coração. A proximidade com Deus também nos faz desfrutar de uma maravilhosa intimidade com Ele. Quanto mais estamos próximos dele, mais nós temos a intimidade com as coisas celestiais. Certa vez, Jesus vai falar com os seus discípulos o seguinte: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros se fala por parábolas, mas a vós, aqueles que estão me seguindo, vocês conhecem os mistérios do reino de Deus. Assim como a igreja também tem desfrutado dessa intimidade neste momento tão difícil como o pastor Miguel citou aqui. Há uma analogia com os nossos dias também. Então nós temos essa intimidade, o Espírito Santo tem revelado para nós um projeto, tem descortinado um projeto eterno. Isso só por meio de uma intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Interessante que andar com Deus quer dizer que nós temos um ritmo a seguir. Não é de qualquer maneira que nós andamos. Se nós estamos andando com, nós estamos sujeitos àquele que nos chamou para esse caminho. Então nós temos um ritmo a seguir. Nós temos uma direção. Nós temos um destino. Deus nos chamou para andarmos com Ele, mas nós sabemos que o nosso destino, quando nós aceitamos a esse chamado, a andar com Deus, nosso destino é a eternidade. Glória a Jesus. Andar com Deus também não é algo que de um dia. A Bíblia fala que é necessário caminhar hoje, amanhã e depois, ou seja, expressa uma continuidade. É uma caminhada para a vida, uma caminhada de 3 dias, né? Uma caminhada para a vida eterna. Não é somente hoje que nós andamos. Há uma continuidade. Certamente algumas pessoas perguntaram: cadê Enoque? Enoque andou com Deus. Não está mais aqui no nosso meio. Um dia a igreja também. Ela não estará mais aqui, porque ela está andando com Deus e não tem outro destino senão a eternidade. Glória a Jesus. Pastor Alex, tem um ponto aí importante na sua fala sobre andar com Deus. O que é andar com Deus? Porque não é andar pela razão, pela lógica. Aí Jesus fez uma explicação, né? Você andar com Deus é como o vento. Não sabe de onde veio, nem para onde vai. Então, você levanta e você tem um projeto de vida para a sua vida, às vezes até profissional, familiar. Você pensa muitas coisas, né? Ontem mesmo eu estava com um projeto na cabeça que não saía da minha cabeça. Falei: isso aqui que eu vou fazer, com aquilo ali e tal. Aí eu tinha 99% de certeza que eu ia fazer aquilo. Aí eu levantei e o Senhor falou assim: olha, não é isso que eu quero. Aí eu abri a palavra, aí o Senhor falou claramente na palavra, e estabeleceu o rei de Babilônia, outro rei sobre Israel, e esse rei, estabelecido por Nabucodonosor, acabou com a nação. Aí eu entendi assim claramente: esse projeto é de morte. Então, o que é andar com Deus? É você abandonar o seu projeto, ainda que você tenha certeza que é aquilo que você quer, mas andar na direção do Espírito Santo. Então você vai descobrindo cada dia um novo caminho. É um caminho, é um mistério.
É verdade. E Pedro, por exemplo, o Senhor disse assim, Pedro, Quando tu eras moço, você fazia o que queria, é. mas agora que já és velho, maduro, Outro homem, te cingirá, adulto, né? né? É verdade. Outro te cingirá e você irá por lugar que você não queira. queres ir. Então, servir a Deus é ir por lugar onde a gente não quer. Mas porque o lugar que a gente quer, há caminho que o homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. De morte. Mas o caminho do Senhor é sempre para a vida. Então, verdade. por isso que é importante a gente procurar saber o que Deus tem para a nossa vida. Isso é Amém. fundamental. Glória a Deus. Isso é andar com Deus. Andar né? com Deus. Amém. Guiado Só- pelo Espírito Santo, né? Só complementando o que os companheiros estão falando, é o seguinte: andar com Deus. Tem um versículo da Bíblia que explica direitinho acerca disto. Então, lá nos Profetas Menores, fala assim desta maneira: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra coisa. Então, eles não vão andar juntos. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, você quer andar com Deus? Então, você tem que estar de acordo com Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Descobrir, né? Você tem que agradar ao Senhor, né? Então, aí, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aí nós vamos andar com Deus. Amém. Um outro detalhe interessante é o seguinte: quando andar com Deus? A vida de Enoque foi 365 anos. Ora, um ano tem 365 dias. Então nós podemos fazer até um paralelo, né, da vida de Enoque com um ano. O que ocorre num ano? Ocorre todas as estações. Faz frio, faz calor, faz tudo, tal, tal. Mas acontece o seguinte: andar com Deus é andar em toda e qualquer situação. Não está fazendo frio. Não, estou andando com Deus, estou de acordo com Ele. Não está fazendo calor. Ah, tá isso, tá aquilo, não sei o quê. Então, seja na luta, seja na prova, seja na bonança, então sirva ao Senhor. Ande com o Senhor. Deus vai te abençoar. E por fim, Enoque foi profeta. Então, lá em Judas, versículo 14 e 15, fala assim: e destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com os milhares de seus santos. Interessante que ele profetiza não é sobre a primeira vinda de Jesus, mas é sobre a segunda vinda de Jesus para estabelecer o milênio. Então, o pastor Kleber colocou bem: Enoque é figura da igreja, que anda com Deus e que vai ser arrebatada. E a igreja, tal como Enoque, ela tem a profecia, ela está transmitindo a revelação para todos. E a grande revelação é exatamente essa: Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele vai reinar junto com a igreja, né, sobre toda a terra. Eis que é vindo o Senhor com os milhares de seus santos. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória a Jesus. Maravilha. Né? E que você também seja como Enoque, um servo de Deus que atendeu o chamado de andar em espírito. Só isso. Andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomara para si. Né? E ser tomado por Deus é a melhor coisa que pode acontecer com qualquer ser humano. Amém. E assim encerramos mais um episódio do programa O Chamado do Servo. Permaneça com a nossa programação e Deus possa abençoar a sua vida, o seu dia e toda a sua família. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém.